Estamos para mais uma live do Instituto Clio, a live do Clio, todas as terças e quintas-feiras. Fabiane, olá, boa tarde, minha gente. Então, vão compartilhando aí com o aviãozinho. E porque hoje vamos ter uma live daquelas. Uma live verdadeiramente. Oi, Sandra, boa tarde. Verdadeiramente interessante de assim que é do interesse de todo cientista da informação, todo bibliotecário que goste e precise de uma educação continuada. Nós vamos ter aqui o nosso querido Renan Castro, que é da FGV, pesquisador, bibliotecário, que vai nos falar hoje sobre humanidades digitais. Então, ele vai nos falar sobre as transformações nas formas de fazer pesquisa na área de ciências humanas, né? Essas novas tecnologias, como elas influenciam a metodologia de pesquisa, né? Os novos conceitos, as novas práticas e como fazer essa humanidade digital. E como é que a gente, como profissional da ciência da informação, a gente pode atuar, o que é que a gente deve aprender, o que é que a gente deve pôr em evidência num mundo tão transformador, principalmente depois dessa pandemia em que muitos padrões foram, né, derrubados, estão sendo. Eu sou Veronice Oliveira, sou bibliotecária, estou no Instituto Clio já há muito tempo e a gente elabora projetos culturais para, enfim, área privada e pública. Então, o Clio tem assim muito prazer em receber hoje e com essas lives a gente está dando ênfase justamente àqueles profissionais que têm um conteúdo assim interessante para dividir com a gente, porque muitos deles são nossos parceiros em projetos. Então a gente nesse período, né, de pandemia a gente resolveu assim dividir um pouco a nossa expertise enfim, com nossos seguidores, distribuindo aí um pouco de informação válida, de informação profissional. Então, vou ler aqui um pouco a biografia aqui do nosso convidado, o Renan Marinho Castro. É doutor em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais pelo Programa de História, Política e Bens Culturais da Fundação Getúlio Vargas. Possui graduação em Biblioteconomia e Documentação pela Universidade Federal Fluminense. É bibliotecário e analista de documentação e informação do Centro de Pesquisa e Documentação da História Contemporânea do Brasil, CPDOC, da FGV. Respondendo pela organização do acervo bibliográfico, dos arquivos pessoais do CPDOC e atendimento à pesquisa. Também é conselheiro do CNEARC, o Conselho Estadual dos Arquivos do Rio de Janeiro. Então, vamos saber exatamente que conceito é esse de humanidades digitais, né? Vamos convidar aqui o nosso querido Renan. Bem, agradeço o convite, boa tarde a todos que estão dedicando um tempinho aí da sua tarde nesse feriado para estar aqui na live do Instituto Clio. É um grande prazer, primeiro, receber o convite para estar aqui e, segundo, para falar de humanidades digitais, que é um tema que me é bastante caro. O tema das humanidades digitais ele está meio que na moda, né? Porque ele surge meio que como um expoente, né? Ou, mais grosseiramente, um rótulo de tudo que a gente vem vivendo como consequência das tecnologias da informação e comunicação.
especialmente no caso dos profissionais de informação, né? A gente estuda muito isso, como essas ferramentas impactam, etc. Mas a gente nunca soube nominar isso, né? A gente tinha algumas tentativas, alguns conceitos, mas a gente nunca conseguiu um termo que desse conta disso tudo que a gente vivenciou, segue vivenciando e, mais do que isso, ali experimentando, ou seja, colocando em prática, de fato. Então, quando todo esse movimento de transformação chega nas atividades de pesquisa, então a gente tem aí categorizadas humanidades digitais, né? Então, eu acho que a gente pode elencar assim, três pontos principais para a gente entender. O conceito ele é relativamente complexo, a área ela é relativamente nova, então o conceito ainda está sendo muito explorado, trabalhado. É, então, eu defendo que para a compreensão das humanidades digitais é interessante que a gente volte o olhar para as suas práticas, né? Para os seus fazeres, para que então a gente volte e tente compreender isso em termos conceituais e teóricos, né? Então, eu acho que para a gente conseguir definir, para a gente conseguir entender, acho que a gente tem uns três pontos principais, sim, amplamente falando, né? No primeiro, é, a largada de tudo, né? A opção da sociedade, e aí a sociedade mesmo, referindo-se a todos os fazeres, né? Pelo digital, né? Hoje a gente tá vendo isso e vivendo isso na prática através do home office, né? Hoje em dia, se antes a gente já mandava e-mail, e já fazia tudo na internet, hoje então isso tá muito mais crucial, né? Se a gente não tivesse a transformação do físico para o digital, a gente não estaria tendo tanto sucesso em trabalhar de casa, por exemplo, né? Eu posso aqui do Rio mandar um documento para você aí, como estamos aqui falando nessa live, graças à digitalização, né? Toda a codificação binária que o dado antes físico sofreu. Então, esse seria o primeiro ponto, né? E depois uma percepção de que todo esse reformatar de práticas ele chega nas atividades de pesquisa, né? Nas metodologias de pesquisa, mas principalmente na metodologia das ciências humanas, que era um campo que não adequado, não acostumado a trabalhar com ferramentas computacionais, né? Então, é importante entender isso. Quando todo esse movimento chega nas ciências humanas, você tem esse despertar de que algo novo está surgindo ali com essa experimentação e que por isso esse algo novo merece ser nominado, né? E num terceiro momento é a percepção de que todo esse movimento ele passa a corresponder a um campo novo, né? Que é o campo das humanidades digitais, o que seria o que muitos autores designam como uma transdisciplina, né? O que seria uma transdisciplina? Uma transdisciplina seria esse campo que comunga de diversos objetos e atores e atividades, tanto nas ciências humanas quanto nas ciências computacionais, né? Então, há aí epistemologicamente um recorte novo que precisa entender aonde esse movimento vai, né? Então, aí nós temos designada
as humanidades digitais enquanto uma transdisciplina, né? Então, esse ambiente todo ele partiu dessa constatação de múltiplas experimentações do digital no domínio das ciências humanas. Eu costumo a pontuar muito quando falo sobre isso, e no que eu escrevo sobre humanidades digitais, é que as ciências humanas, todas elas foram impactadas pelo novo nesse contexto, né? Mas as ciências da informação, não tanto, porque a gente já vinha acompanhando boa parte dessas transformações nas problemáticas cotidianas de pesquisa, né? Eu brinco quando falo sobre isso, eu brinco com os alunos. Se você perguntar, por exemplo, os alunos de história, define metadado, ele vai ficar, na maioria dos casos, sem saber explicar. Se você perguntar para uma classe de biblioteconomia, muitos ali, pelo menos, não vão achar um palavrão, né? E vão saber, pelo menos, do que se trata metadados. Então, isso é uma ponderação que eu gosto de fazer e que as ciências humanas têm aí no interior das humanidades digitais essa diferença, né? Então, assim, o campo informacional ele não é tão impactado quanto todos os outros. Embora eu defenda que também com esse rótulo a gente, como eu mencionava, a gente passa a ter uma forma de nominar esse movimento que o campo informacional vem percebendo aí ao longo das últimas décadas. Então, todo esse arcabouço de técnicas, né, que baseadas ou no computacional ou no digital revelam a realidade das humanidades digitais. Então, a gente, para tentar entender assim e tentar resumir ao máximo, então a gente tem três elementos aí, né? A gente tem as ferramentas, a gente tem a pesquisa e a gente tem o elemento digital, né? O que seria isso? Então, primeiro você tem o elemento digital, né? A massificação do digital. Então, a gente, para entender isso, a gente pode pensar, por exemplo, na formação dos grandes repositórios de informação digital, as grandes bibliotecas digitais, né? A pesquisa, que sempre existiu, porém, quando essa se vê diante de um volume com a informação já não mais num suporte antigo, mas num suporte novo, digital, e quando há esse casamento dessa demanda de pesquisa a partir de grandes repositórios de informação digital com as ferramentas que se baseiam na utilização de novos métodos de pesquisa baseados em computador. Então, assim, para a gente entender bem, a gente pode ter um documento, né? E esse documento ele pode ser uma imagem apenas de algo que eu estou vendo, ou esse documento pode ser um arquivo de dados no qual ele vai estar enriquecido de metadados que possa ser compreendido pela máquina, né? E a partir disso, essas ferramentas começam a trabalhar. Então, eu posso pegar um texto que para mim faz algum sentido, né? Que é o grande trabalho de bibliotecários, por exemplo, que é indexar e classificar. Mas quando eu jogo isso no computador, eu posso delegar que o software faça esse tipo de levantamento, de separação de termos e de conceitos, né? Só que para fazer isso ele vai precisar entender o que ali está. E aí a gente entende o papel do metadado, que é aquela informação legível e compreensível pelo computador. Então, eu tô falando sobre isso e estou antecipando uma das grandes práticas e atividades das humanidades digitais,
que são a mineração de texto, por exemplo, né? Onde você pega grandes conteúdos e submete esses conteúdos a softwares e, sei lá, você pode ter 5.000 artigos e processar quais termos é, é, estão mais presentes nesses 5.000 artigos, que podem corresponder, sei lá, a 50, 100 mil páginas, processar toda essa informação em questão de segundos, né? Então, você está juntando os três elementos: o processamento por computador, né, fazendo o processamento dessa informação por um software de computador. Então, você tá aplicando uma metodologia digital de pesquisa, né? Você, então, tá ali promovendo uma, uma atividade das humanidades digitais, né? Então, só para a gente fechar essa parte mais teórica, né? Então você tem essas múltiplas experimentações, né, com a predominância do digital, as práticas, né? E aí, como práticas, você tem todas as novas possibilidades de análises, porque isso aqui é interessante perceber, né? Que o quão de capacidades novas que se permitem essas análises, né? Então esse que é o grande, diria, filé mignon das humanidades digitais. Tudo de novo que pode se fazer com a aplicação de instrumentos computacionais, né? Eu dou o exemplo da minha pesquisa, onde eu precisava analisar, eu queria analisar todos os artigos publicados sobre humanidades digitais. Só que isso dava uma coisa em torno de 4.500 artigos. Então, eu não teria condições de ler 4.000 artigos, processá-los e extrair tudo que eu precisava deles. Então, o que me ajudou foi um software no qual esse software extrai as informações que eu preciso, que são relevantes ali para aquele recorte que eu escolhi fazer. Então, esse que é o grande barato de ser humanidades digitais. Fazer mais em menos tempo e fazer coisas novas. Nem sempre novo. Novo é um pouco complicado, mas de afirmar que apenas coisas novas, mas é interessante perceber que fazer diferente por meio do computador e poder fazer mais, poder produzir mais conhecimento através dessas ferramentas. Então, assim, a grande definição das humanidades digitais, eu acho que é isso: um campo de estudo, pesquisa, ensino e inovação que está preocupado com essa interseção, né, da computação com as disciplinas da área de humanas. É por natureza metodologicamente interdisciplinar, né? Porque esse que é a grande questão. Eu não sei se eu já estou falando muito tempo, mas é importante pontuar também que existia no passado quer dizer, passado até o debate humanidades digitais ser travado, de um conceito das Humanities Computing, que era exatamente um conceito que dava conta disso, né? de aplicar ferramentas computacionais para processar informação. Mas esse era um movimento que não se via transdisciplinar. Ele se via isolado em cada uma das áreas. Então, assim, isso chegava, na maioria das vezes, olha, há um software aqui que você consegue fazer tal coisa, né? E isso era visto isoladamente, né? Então, o grande diferencial desse conceito antigo para o conceito novo das humanidades digitais, muitos autores acreditam que são sinônimos. Eu acho mais que o conceito das Humanities Computing
são um momento prévio às humanidades digitais, um momento de preparação às humanidades digitais, que tem aí como divisor de águas exatamente essa percepção do fazer coletivo, pluridisciplinar, e do fazer mais a partir disso. E, a partir daí, se designar como tal, né, como um campo de pesquisa. Posso, ou você quer fazer alguma pontuação? Não, está ótima. Siga no seu raciocínio, por favor. Se tiver Então, alguma assim... pergunta, se alguém tiver alguma pergunta, pode lançar aí que você responde, né, Renan? Tá, tudo bem. Se eu deixar passar, você só me chama a atenção, por gentileza. Tudo bem. Então, assim, a gente tem um monte de pressupostos teóricos para tentar definir esse campo, mas eu acho que, para a gente ser didático, eu gosto de elencar um tripé, uma estrutura central que dá conta de tudo isso de todo esse blá 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 que eu tentei explicar até aqui, né? Então, seriam, né, as atividades de pesquisa, os objetos de pesquisa e as técnicas de pesquisa, né? Então, como atividade de pesquisa, a gente pode entender que é tudo aquilo que a gente vem usando para poder fazer alguma coisa, né? Então, são inúmeras atividades, eu diria até que infindáveis, porque a gente, até o momento, a gente consegue perceber o que vem sendo feito, né, nas problemáticas de metodologias digitais. Mas a gente não pode dizer o que vai ser feito amanhã, ou mês que vem, ou ano que vem. Pode ser que novas atividades de pesquisa estejam sendo criadas e desenvolvidas. Então, o grande legal é perceber e ter noção disso, né? Que é um processo que está em curso, né? E que, por isso, pode ser ainda, até o momento, não finito, né? Então, por exemplo, uma atividade de pesquisa bastante trivial nesse contexto das humanidades digitais seriam, por exemplo, a captura, né, da informação. Eu gosto de dar esse exemplo porque a captura, se a gente não está tratando de um nativo digital, né, ou seja, um documento que já nasce digital, como, por exemplo, um e-mail, em que você não tem um pressuposto físico, você precisa capturá-lo para trazê-lo ao mundo digital para, então, dar seguimento ao processamento dessa informação, né, desse dado. Então, o que seria a captura? É ali a digitalização, né? E o interessante disso, como eu dava o exemplo anteriormente, da imagem, né? Você pode capturar simplesmente como imagem e pode processar uma imagem, né? Você pode capturar como uma imagem com metadados de um arquivo de texto e processar essa informação textual. E o mais interessante é que todo esse movimento, como ele vem sempre num sentido de transformação contínua, você tem até a variação nessa aplicação, né? O que eu estou querendo dizer com isso? No passado, a gente digitalizava com grandes máquinas digitalizadoras que tinham que ficar numa mesa e que você colocava e com uma resolução baixa conseguia copiar apenas a imagem, etc. Hoje não, hoje você já pode simplesmente com seu celular tirar uma foto e gerar uma imagem, portanto, já realizar uma captura e transformar aquele pressuposto físico num digital, ou você pode ter um aplicativozinho no seu simples, muitos até gratuitos, em que você pode, por exemplo, pegar um texto que você está lendo
realizar uma captura desse texto e já trazê-lo enquanto um objeto digital, seja imagem, seja num documento textual que pode ser processado, né? Por exemplo, você pode, diante de um texto, dar um exemplo assim, bem prático, né? Você está numa pesquisa, você vai a uma biblioteca, por exemplo, e você está consultando livros, né? Ou você anota aquilo na mão, ou você vai na Xerox, né? Para realizar ali a extração daquilo que é relevante para o que você pretende fazer, né? E com um aplicativozinho você pode simplesmente capturar aquele momento ali, aquele trecho, aquele excerto, e já transformar aquilo num conteúdo textual que você pode aplicar, por exemplo, ao seu trabalho enquanto citação direta ou indireta, se você não quiser levar para processar no software, né? Se der tempo, depois eu vou falar um pouco disso, sobre esses níveis, porque você pode processar simplesmente uma informação assim básica, você pode processar todos os 5.000 artigos, mas você pode processar uma página. Isso também é fazer humanidades digitais. É o auxílio que a ferramenta computacional te concede, né? Então, por exemplo, enquanto objetos de pesquisa, eu acabei já dando o exemplo de um manuscrito ou de um livro, por exemplo, que você captura e faz uso, né? Mas existem também os mapas, que é uma grande febre das humanidades digitais, que é o fato de você usar o georreferenciamento, né? Então, para você fazer um georreferenciamento, o objeto da pesquisa precisa necessariamente ser um mapa, né? Então, mas você tem manuscritos, artefatos arqueológicos. Quem nunca viu, principalmente agora no contexto da pandemia, antes a gente já tinha a iniciativa do Google com o Google Culture, alguma coisa, que digitalizava o acervo dos museus em 3 dimensões para poder ser visitado online. Olha a importância disso agora. Então você pode pegar artefatos arqueológicos em 3 dimensões e colocá-los para pesquisa, né? Ah, esse incêndio do Museu Nacional, por exemplo, aqui no Rio, que muitas das obras vão ser replicadas e reproduzidas única e exclusivamente porque tinham uma versão digital, né? Então você pode refazê-las com impressão 3D ou simplesmente criá-las no ambiente virtual. Então são uma coisa um objeto também que é muito caro, que eu me sinto obrigado a falar que é uma coisa que eu tenho feito as minhas pesquisas, são as listagens bibliográficas, que é um objeto de pesquisa muito presente na vida dos profissionais de informação, né? Mas isso também é um dado, isso não é um amontoado de referências que só servem para dar trabalho de serem colocadas sob normatização no final das coisas que a gente escreve, não. Essas ferramentas, esses objetos de listagens bibliográficas, eles podem ser processados em softwares como VozBuilder, como que é um software próprio para referências, mas também no Zotero, no Mendeley, né? Muita gente acha é um saco colocar referência num texto, mas você pode ter esse trabalho abreviado, se você souber usar um Zotero, Mendeley da vida, em que você vai lá e um simples comando você cita uma referência no texto. Então, isso é um processamento por software de listagens bibliográficas. E aí uma infinidade de outros objetos, texto, vídeo, né? O próprio fato de softwares que são capazes de entender o que a gente fala e gerar
aquele closed captions, por exemplo. Isso é muito importante quando a gente lida com acervos audiovisuais, né? Então, como eu indexo uma entrevista, por exemplo, né? O primeiro passo é transcrevê-la, mas pode ser uma transcrição feita manualmente ou pode ser uma transcrição feita por software, que consegue compreender o que está sendo dito e transforma isso em texto para um processamento posterior. Então, são inúmeros. A própria imagens, iconograficamente falando mesmo, em que o algoritmo consegue entender que o rosto ele pode se repetir em diversas outras imagens, então ele entende um primeiro rosto e dali para frente ele passa a identificar que todos os outros rostos que venham a aparecer são da mesma pessoa. A gente pode ver isso no Google Fotos, por exemplo, que faz essa. Então, são todos objetos de pesquisa das humanidades digitais, que são elementos que podem ser processados. Enquanto as técnicas de pesquisa, né, eu chamaria atenção que a parte das técnicas são mais relacionadas a aquelas novidades, né, a tudo que vem de novo em relação a isso. Por exemplo, a, a grande sensação das humanidades digitais, que é a visualização da informação, né? Então, você pode ter aquele mesmo exemplo da informação textual que eu usei, em que você pode processar essa informação para descobrir alguma coisa para você, né? Você pode também, através da visualização da informação, apresentar esses grafos para que você possa dar sentido a alguma coisa que você queira mostrar e que o seu interlocutor possa compreender a partir desses resultados visuais e não através de um texto, né? Então, por exemplo, eu pego todo esse exemplo que eu dei do manuscrito ou do livro, em que a gente processa a imagem através da captura, você pode processá-la por exemplo, descobrir através da ferramenta de Topic Modeling, que são os conceitos daquele corpus textual e ir agregando conceitos e subconceitos. Isso para você extrair ali a carga conceitual de um corpus, ou você pode também pegar todo esse resultado conceitual, dessa análise conceitual, e exibi-los num grafo que representa um mapa de rede, né? Onde você vai ver que termos que são mais presentes naquele corpus estarão em destaque e quais termos se relacionam com outros termos e assim compõem uma rede que a gente, dependendo da análise que a gente estiver fazendo, a gente pode atribuir enquanto uma rede semântica, por exemplo, né? Então, são várias técnicas, né? E essa da visualização é um bom exemplo. Eu me lembro que na época do Game of Thrones, por exemplo, estava fazendo muito sucesso, um pessoal de uma universidade europeia, que agora eu não me recordo, fez a análise uh, dos personagens através dos roteiros, de quais personagens estavam em relação a quais faziam menções a outros, e isso foi jogado num mapa, num grafo de rede, e aí você consegue saber quem é o personagem mais relevante daquela trama a partir das menções que outros personagens fazem a um personagem, né? É
é como a atribuição de relevância da busca do Google, né? Quando você pesquisa determinado tema, aquele tema ele está em primeiro lugar porque outros sites fazem referência, fazem menção a ele. Então, isso atribui, se a gente pudesse colocar isso visualmente falando, a gente teria um grafo de rede aonde nós, no caso de nó mesmo, plural de nó, visualizaria determinada relevância de cada site ali e por que aquela relevância significa que outros importantes também estão fazendo menção a ele. Só para dar outros exemplos, já que a gente já está falando de... A gente ainda tem tempo, Veronice? Só para eu... Uns 10 minutos, Renan, ok? 10, tá. Então eu vou só dar o exemplo de como fazer alguns softwares simples para a gente não estourar o tempo. Então a gente já falei sobre essa questão da visualização e eu gosto de chamar a atenção sobre esse exemplo específico, porque ele tem sido bastante utilizado. Às vezes você pega uma matéria de jornalística de internet e que você vai ver lá um mapa aonde você consegue... Está acontecendo muito com os casos de Covid, né? Quais as regiões do país ou a região da cidade, do estado, tem mais casos. E eu gostaria também de dar o exemplo do aplicativo, que agora não me recordo o nome, se está correndo risco ou não. As informações são anônimas, naturalmente, mas você, através do georreferenciamento seu e do georreferenciamento de casos da doença na sua vizinhança ou na sua cidade, o aplicativo vai te informar sobre o risco ou não que você está correndo. Então, isso tudo alia georreferenciamento com visualização da informação. Só para falar dos softwares que são utilizados e que estão acessíveis, porque isso é uma outra questão das humanidades digitais. As humanidades digitais, elas, se forem levadas a cabo de tudo que a computação pode fazer, a gente entra num nível de que só os programadores vão conseguir processar a informação, né, em toda a capacidade dela. Então, eu gosto de chamar a atenção para os softwares que já são desenvolvidos para usuários cientistas das humanas, né, que não são propriamente pesquisadores de programação, que podem fazer uso do processamento da informação sem precisar conhecer Python, R e outros códigos de programação, né? Então, eu mencionava do Zotero, né, em que é um software que você consegue gerenciar suas referências bibliográficas, por exemplo. Então, você baixou um artigo em PDF. Você pode colocar esse artigo dentro do Zotero, subir ele para o Zotero, e o Zotero já vai processar toda a informação desse artigo. Ele vai te dizer o autor, vai te dizer o título, isso tudo ele vai extrair dos metadados desse PDF. Então, quando você precisar citar esse artigo, você instala um pluginzinho no seu Word e você já consegue fazer a citação lá direta desse artigo, né?
Outro que vai também na mesma linha é o Mendeley, então não vou falar mais. Um software também que é muito usado pelos cientistas das humanas, né, os pesquisadores das humanas, é o Atlas TI. É um software que permite organizar todo o processamento que você faz daquele conteúdo que você está analisando. Então, você está fazendo a leitura de um livro, por exemplo, e você pode organizar toda a interpretação e a leitura que você está fazendo dessa obra nesse software. Então, no final, o que você vai ter? Você vai ter como organizar, até mesmo enquanto um mapa conceitual, tudo que você analisou desse livro. Chama-se Atlas TI. Mas repare que ele ainda é um estágio inicial em que você precisa fazer o trabalho de interpretação, né? Então, ele organiza as informações que você produz a partir da sua análise de um determinado produto, né? Por fim, a visualização e a mineração, né? Então, o terceiro estágio seria quando você delega tudo, totalmente ou quase tudo, ao software, o processamento da informação, né? Então, você pode pegar essa obra e colocá-la, o seu corpus textual, num software de mineração de texto, e dali descobrir quais são os termos mais relevantes, as temáticas mais presentes, e também gerar uma visualização desses termos. Acho já deu tempo. Dá para Não sei fechar, se. uns 4 minutos. Tá. Uns 4 a 5 4 minutos. minutos. Tá. Então, a gente tem esses usos mais diversos a serem feitos no campo das humanidades digitais, né? Então, você pode receber auxílio computacional para processar a informação, você pode delegar ao software o processamento dessa informação, né? Você pode simplesmente capturar essa informação. Se você, naquele exemplo de que você quer citar, onde você quer citar um determinado documento, e aí você, ao invés de escrever ou copiar, você simplesmente fotografa aquilo ali e já extrai aquele texto para fazer um uso posterior. Eu acho que é isso, eu acho que é um grande campo, seja de pesquisa ou de aplicação, sobretudo para os profissionais da informação, toda a cadeia da tecnologia da informação. Eu acho que é super válido analisar o que está sendo debatido nas humanidades digitais, por conta de toda essa riqueza e de uma perspectiva de cada vez mais novas formas de se processar a informação. Então, acho que é um campo muito, muito rico para todo tipo de análise, né? Seja a análise do campo, seja a aplicação do próprio campo. Então, eu fico à disposição, agradeço aí, e caso tenha alguma pergunta, alguma dúvida, podem ficar à vontade aí. Renan, você está visualizando a pergunta aqui de Danúbia Menezes? Peraí. Uma das últimas. Danúbia Menezes. pensando, Humanities Computer Digital Humanities poderia ser visto como uma espécie de chipada ou metamorfose da área da ciência da computação com o campo de estudo de pesquisa, ensino e inovação que está interligada com as ciências sociais e humanas. Danúbia, obrigado pela pergunta. A sua observação é altamente pertinente. Eu não arriscaria a dar um veredito quanto a isso. Eu acho que o próprio campo não tem ainda essa resposta.
até por conta de ser um campo bastante novo. Mas existem pensadores que acreditam que este movimento das humanidades digitais, e veja, né, falei, agora eu vou soltar bomba, né, que este campo das humanidades digitais seja um modismo que tende a extenuar-se, né? Então, a tendência, e eu acredito um pouco nessa linha de raciocínio, porque eu acredito que cada vez mais a tecnologia vai nos fazer parte, como fez das nossas vidas socialmente falando, né? Cada vez mais parte das nossas vidas acadêmicas, de pesquisa e profissionais, que nós não vamos sentir quando isso não for mais uma novidade. Então, existe essa linha de pensamento nas humanidades digitais, que quando chegarmos a esse momento, já não estaremos mais discutindo tanto as humanidades digitais, mas sim que não há outra forma de se fazer, de se trabalhar ou fazer pesquisa sem o amparo da tecnologia. Então, eu acho que sim, essa é uma metamorfose. Eu acredito que uma espécie de simbiose nesse movimento, mas que, por enquanto, a gente não tem como dar um veredito quanto a isso. Mas eu acredito muito nesse movimento. Acredito muito nesse movimento. Ok, Renan, muito bem. Bom, estou vendo aqui, ok. Pode repetir o nome de algum software? Alguém está perguntando aqui. Ah, sim. Bom, O... A gente tem os mais simples, que são de fácil uso pelos profissionais da informação. A gente pode dar o exemplo do Zotero e do Mendeley, que trabalham com o dado de listas bibliográficas, né? E no processamento dessas bibliografias, a gente tem o VozViewer, que é um software, desculpe, que processa as métricas da bibliometria, né? Então, você pode analisar bibliometricamente um corpus imenso através dele e conseguir saber quem são os autores citados, os autores cocitados, as palavras-chave mais recorrentes. E software de visualização, que aí já é um pouquinho mais complexo. A gente tem o GEF, que é um software que simplesmente distribui a informação já processada numa rede, num grafo de redes para ser analisado e interpretado a partir dos padrões dessa técnica. a sua disponibilidade, embora tenha tido esse problema, mas de forma alguma impediu de ser veiculada essas informações tão bacanas, né, aqui para todo mundo, para todos nós que estávamos ávidos por saber mais detalhes sobre esse assunto tão palpitante. Certamente haverá outras chances que a gente vai te chamar, e eu espero que funcione da próxima vez. E assim, a gente quer agradecer a você. Será sempre um prazer, Veronice. Para mim é uma honra atender os convites para falar das humanidades digitais, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu tenho dedicado um pedacinho da minha vida a entender, a falar sobre. Então, para mim é um prazer, estou sempre à disposição. Estou triste porque o vídeo travou, não sei por quê. A internet aqui nunca me deu problema, não sei se é alguma configuração, mas fica para a próxima.
Não tem problema nenhum. Tecnologia é bom quando funciona, né? Mas é isso, querido, muito obrigada, viu? Valeu, foi ótimo. Mas a gente vai editar e vai disponibilizar e todo mundo vai poder ouvir novamente com mais detalhamento para fazer a escrita, fazer os apontamentos todos. Tá, Então, hoje ou amanhã no máximo, a gente vai estar disponibilizando no nosso canal no YouTube, Instituto Clio, e no nosso Facebook também, Instituto Clio. Tá bom? Mais maravilha. uma vez, valeu, Deixa querido. eu só mandar um abraço para a Danúbia. Um abração, Ah, Danúbia. sim, Danúbia, claro. Grande amiga. Isso mesmo. Obrigado, hein? Uma boa tarde. Eu que mesmo. Boa tarde a todos vocês e até a próxima terça-feira com mais um Live do Clio com um profissional gabaritado para nos repassar conhecimento. Boa tarde para todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau.